Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o professor Cláudio Finkenstein, que é doutor livre-docente pela PUC São Paulo, também mestre pela Universidade de Miami e pós-doutorando pela Universidade de Bucerius de Hamburgo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria estar aqui com você, com os seus ouvintes. Já sou fã ardente do seu programa. Gostei muito desse podcast. É uma alegria poder estar aqui contigo. Professor Cláudio, aqui a gente tem alunos que são nossos telespectadores, temos jovens advogados, empresários, e a gente fala muito da trajetória dos nossos entrevistados. E a gente queria saber um pouco da sua trajetória, dos seus perrengues no início de carreira, até chegar nesse nível hoje como livre docente da PUC São Paulo e um grande professor de Direito Internacional da PUC São Paulo. Começo em 1984 na Faculdade de Direito, termino a faculdade, eu fui para os Estados Unidos, fiquei de 1990 a 1993, completei o mestrado e voltei para o Brasil sempre com a intenção de dar aula. Em 94 eu começo a fazer o mestrado também na PUC, e já a partir de 1995 eu passo a ser professor assistente de quem era meu orientador, o professor Dr. Celso Ribeiro Bastos, que era, à época, o maior constitucionalista do país. Na assistência, ou seja, um professor voluntário na Faculdade de Direito da PUC, me inseri muito bem naquele meio, que já era a minha casa, eu já me sentia em casa, literalmente. No ano 2000 ou 2001, o professor Celso Bastos ele adoece uma leucemia e que infelizmente veio a falecer, mas pouco antes ele me força a defender o meu doutorado, que ainda estava em vias de completude, exatamente porque ele queria que eu fosse contratado pelo pós-graduação para seguir a cadeira dele. Então, a partir de 2001, eu acho que fui o mais jovem chefe de departamento no pós-graduação da PUC. Concluí em 2010 a minha livre docência. Durante a pandemia, começo também esse pós-doutorado na Bucerius, e nesse meio tempo venho dedicando parte significativa da minha vida à academia. Eu participo de vários eventos acadêmicos, gosto muito de dar aula, acho que é um aprendizado constante na graduação, na pós-graduação, e os nossos grupos de estudo para participar das competições acadêmicas de arbitragem. Ufa! Professor Cláudio, estive, acho que há 2 semanas, num evento que o Mackenzie realizou sobre as feiras, uma feira internacional com 20 universidades americanas. Tinha a Christine, que falou muito bem de você, da University of Miami, e eu sei que você também já ministrou aulas na University of Miami. E eu queria te perguntar, qual que é essa sua experiência e o impacto que você teve na Universidade de Miami sobre o direito internacional? É difícil sintetizar numa resposta curta. Foi uma experiência incrível, foi fantástico. Eu acho que eu era jovem demais, eu não sei se eu aproveitei academicamente tudo que a faculdade tinha a oferecer. Até porque a gente está falando de 1990, eram outros tempos. Eu digo isso por quê? Porque hoje é muito comum o jovem já sair da graduação para um LLM, mas para além do que as aulas da faculdade ensinam, a vivência com uma cultura estrangeira, conhecer a forma de pensar, porque a gente fala, olha, falar a mesma língua
não é necessariamente falar o mesmo idioma. Muitas Sim. vezes a gente conhece o idioma, mas não conhece a cultura, a gente não sabe como se comportar em determinadas situações que para nós seria normal tal ou qual conduta, mas lá eles veem aquilo lá de outra forma e você não entregar a mensagem correta na mesma língua, ou seja, com a mesma cultura, pode ser prejudicial. Então essa vivência num ambiente internacional foi espetacular. Professor Cláudio, o que te motivou a buscar o pós-doutorado na Bucerius Law School na Alemanha e quais os principais aprendizados dessa experiência europeia? Eu comecei o pós-doc numa pesquisa minha e conversando com o professor Stefan Kroll, que é o meu orientador do pós-doutorado. Ele achou que seria um tema muito interessante para trabalhar, que eu ia falar sobre corrupção em arbitragem. A instituição é espetacular, a cidade de Hamburgo ela é imbatível em termos de direito privado, até porque, além da Bucerius, que é hoje uma das melhores universidades da Alemanha, você tem na cidade o Instituto Max Planck. Mas eu tenho que confessar que esse é um projeto que está um pouco truncado. Eu não tenho me dedicado tanto quanto deveria, porque o pós-doc, em regra, é algo muito solitário. Porque, não, na verdade, você pode trocar experiências com o professor Stefan, mas é você que escreve, que vai ter que pesquisar, não tem uma orientação, né, professor? Não existe orientação, por isso que eu digo, é muito solitário. É seu consigo mesmo e às vezes você chega numa fase da vida que você é leniente com os demais, mas muito exigente consigo próprio. E aí nessa situação que eu estou, obviamente eu tenho todo o acesso ao meu orientador, inclusive poderíamos em sala de aula discutir os temas ou mesmo ministrar palestras sobre os temas, mas acho que eu estou numa fase um pouco mais introspectiva agora, então não está funcionando tão bem, não. Professor Cláudio, eu sei que você já tem ministrado aulas para muitos alunos de Direito da PUC São Paulo, muitos deles em grandes escritórios, né, com pós-doutorado, fazendo LLM. Como é que você se sente sendo o pivô, o grande protagonista de tantos advogados, de tantos alunos que você formou de forma de que hoje no mercado de trabalho eles estão sendo um destaque, né, na advocacia, um destaque no poder judiciário. Como é que você se sente tendo realizado esse tipo de formação para esses alunos? Essa é a palavra, eu me sinto realizado. É uma alegria incomensurável saber que eu pude contribuir, ainda que minimamente, para o início de várias carreiras, discutir ideias, plantar princípios. Eu acho que eu me considero uma pessoa extremamente ética e transmitir esses valores para essa juventude. Cada vez que eu entro numa sala de audiência e vejo um ex-aluno, cada vez que um ex-aluno que hoje já está como protagonista em algum escritório me indica como árbitro, não que seja uma retribuição, mas eu continuo avaliando aquela pessoa já no ambiente muito mais profissional. Obviamente que eu não dou nota, não faço nada, mas hoje é muito comum entrar numa sala de audiência e ver ex-alunos meus, em arbitragem, ex-alunos meus em ambos os polos. Então é uma alegria, é uma realização saber que para a concretude do direito, para que possa preparar realmente essa juventude para exercer com dignidade o ofício de advogado. Professor Cláudio, em relação ao tema arbitragem, que é um tema que você acabou de falar, como é que você vê a arbitragem hoje no Brasil
a sua evolução. Temos a lei de arbitragem que é de 96, depois posteriormente teve a sua alteração em 2015 e está ganhando mais força a arbitragem doméstica e também a internacional no Brasil. Qual que é a sua avaliação desses 20 e tantos anos da legislação de arbitragem? Nós estamos chegando aos 30 anos, 30 né? anos. Ano que vem serão 30 anos. A verdade é que os 5 primeiros anos não conta porque houve uma incidental de inconstitucionalidade da lei de arbitragem. A partir de 2021 a coisa começa. Mas ela começou muito devagar, né, Thomas? Curiosamente, por força da minha atividade profissional, eu já trabalhava em arbitragem antes, mas eu confesso que eu não era muito fã do Instituto. Eu achava que não era constitucional mesmo esvaziar o judiciário em prol de um instituto privado. Isso foi crescendo em mim, foi realmente crescendo a ponto de me convencer, e hoje eu sou um fervoroso defensor. A arbitragem vai muito bem. Existem várias áreas que são refratárias à arbitragem, existem empresas que são refratárias à arbitragem, mas, como regra, tanto o empresariado tem sido a favor da arbitragem, quanto o próprio judiciário, com exceções exceções essas que têm alcançado a mídia. Então a gente vê muita crítica negativa ao Instituto da Arbitragem, mas ela é muito limitada a poucos casos, sempre são os mesmos players, aqueles que criticam negativamente a arbitragem, mas nacional e internacionalmente vai muito bem. Professor Cláudio, nessas novas discussões sobre inteligência artificial, né? Eu acho que tem advogados, árbitros utilizando isso no cenário internacional. A CIARB soltou uns guidelines importantes sobre a questão da ética e também do disclosure da utilização de AI. Na sua opinião, você concorda com o uso de inteligência artificial também para se analisar questões de evitar nulidades, por exemplo, da Convenção de Nova York em jurisdições ou dos países que fazem parte desse contexto, como um instrumento de um filtro, por exemplo? Veja, estávamos conversando aqui um pouquinho antes de entrar e eu falei, eu tenho medo da IA. Mas é inevitável. Aliás, eu não acho que é o futuro, ela já é o presente, mas eu louvo muito essas iniciativas do Charter Institute. A AmCham acaba de emitir suas guidelines também no uso da IA em arbitragem. Essa é uma ética que ela não pode ser pessoal. Cada um tem a sua visão do que é correto ou não, mas isso tem que ser discutido para poder se identificar onde a inteligência artificial vem para somar, vem para ajudar, não para substituir a gente. Eu tenho para mim que em algumas causas, até volumosas, o procedimento inevitavelmente será conduzido pela inteligência artificial. Mas eu estava discutindo outro dia, para casos específicos, a imperfeição humana ela tem que ser replicada na forma de solução de controvérsias. A gente fala, né? Errar é humano. Sim. E o empresário, quando contrata, ou o empresário, quando assume obrigações e cumpre essas obrigações, ou tenta cumprir essas obrigações, ele faz com aqueles erros humanos. Então, na minha visão, ainda é necessário um humano para entender essa conduta e, eventualmente, usá-la como um atenuante.
ela não pode ser tão mecânica quanto a inteligência artificial hoje faz. Ela pode evoluir para ser errada também? Não acho que é essa a lógica. Professor Cláudio, a gente tem um bloco especial aqui que você pode indicar um livro, um filme ou um documentário. Mas isso você responde no nosso segundo bloco. E aí eu vou pedir aqui para nossa produção soltar a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social hoje com o professor Cláudio Finkelstein. Professor Cláudio, que livro ou filme ou documentário você indicaria aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que o livro que mais me pegou na atualidade foi Sapiens, do Yuval Harari. Aliás, logo depois ele faz Homo Deus também, ele tem escrito bastante. Eu gosto muito e recomendo Sapiens. Comece por Sapiens. Para entender a história, para ver qual a função da história na evolução ou involução humana. Professor Cláudio, você é uma das lideranças na PUC São Paulo na questão da internacionalização do ensino jurídico, tanto pelos grupos de arbitragem da PUC São Paulo, nos chamados MUTs. Como é que você faz essa avaliação desse trabalho realizado pela PUC São Paulo? Eu acho que as colocações e os resultados falam por si próprio. Acho que nós estamos no 18º ano de exercício de Mooring. A gente está entrando agora na 18ª edição, maioridade. E, como você falou, parte significativa desses jovens que eu ajudei a lapidar para atuar no mercado de hoje vieram dessa iniciativa. Ela não substitui absolutamente nada, mas ela cria uma dinâmica que é muito diferente daquela que a gente tem na faculdade de Direito, enquanto instrumento, enquanto equipamento para ensinar a pensar o direito e praticar o direito. Quando você cria uma simulação, e eu vou dizer, ela é muito parecida com a realidade. O procedimento é muito parecido com a realidade. A gente está falando em arbitragem, obviamente, porque esses MUTs existem em tudo. Hoje, processo civil, administrativo, todos têm as suas competições. Mas a gente fala de arbitragem comercial, que é uma atividade sigilosa por excelência, que a gente não tem como mostrar para o aluno o que é aquilo e como aquilo funciona. Então, esses simulados, eles fazem essas vezes. Obviamente que não é igual, mas ele replica muito o processo como um todo, do começo ao fim. O fim não, porque não tem a sentença. Mas, é verdade, é só as discussões. A verdade seja dita, a gente publicou, eu, o professor Napoleão e a professora Louise Barrington, a gente publicou um livro, aliás, o segundo já tem até o professor Stephen Crow, o Chris, a Pilar, toda a administração do MUT global está ali, em que a gente resolveu, mas é uma visão de um grupo de árbitros decidindo aquelas questões. Mas, enquanto ferramenta de ensino, eu julgo muito mais interessante que a própria sala de aula. A dedicação daqueles alunos e o aprendizado deles, até por parte do que eu falei para você quando a gente falava de estudar no exterior. A vivência dos alunos pré e pós-MUT, principalmente nessas competições internacionais, ela não tem equiparação, ela não tem igual, porque durante a preparação para aquele... É uma semana. Na verdade, são 2 semanas, porque a gente passa uma semana antes naqueles preparatórios. Você não pode dizer que 2 semanas muda a sua vida, mas é praticamente 1 ano de preparo para chegar ali. Mostrar e materializar naquelas 2 semanas, né, professor? Exatamente. E como é que você se sente, professor, que nesse último
nessa última grande competição em Viena, você foi convidado a participar do último painel do MUT em Viena, que são super difícil as universidades passarem para a final. Acho que são mais de 300 universidades. E como é que foi o seu sentimento em relação a ser convidado e participar como um dos 3 melhores árbitros nessa competição mundial? Também é difícil converter em palavras a honra que foi eu poder ser um árbitro da final do MUT em Viena. Foi espetacular. A nossa faculdade ela avançou, mas efetivamente não foi tão além quanto a gente queria ou esperava. Mas nós fizemos a Bucerius, diga-se de passagem, a Bucerius contra a Universidade de Viena. Foi o ápice da minha vivência enquanto coach de MUT, né? Porque, como você falou, são 30 e tantos árbitros vivos que tiveram aquela oportunidade. Professor Cláudio, você já palestrou em muitos lugares, em vários lugares do mundo, e também já levou a equipe dos alunos da PUC tanto para Viena como para a Ásia. E qual que foi a sua experiência de um para o outro? Qual que foi assim, as diferenças? O que você viu, por exemplo, em Viena e o que você viu, por exemplo, em Xangai e Hong Kong? Viena, a gente começa por Hamburgo, que a CAN-CCBC administra uma competição preparatória em Hamburgo, que são cidades distintas, mas são muito semelhantes ao nosso estilo de vida. São maravilhosas, são cidades espetaculares, né? Infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem nada parecido, mas ainda assim aquela cultura é muito parecida com a nossa, a alimentação é muito parecida com a nossa, a vida é muito parecida com a nossa, apesar de ser muito mais tranquila que a nossa. Quando a gente começa a ir para Xangai e Hong Kong, que já vai fazer acho que 10 ou 11 anos... Isso, desde 2013, eu acho. Eu conheci um outro mundo. Uma outra cultura, não só jurídica, como uma cultura socialmente falando, com ideias próprias e concepções próprias. Então, efetivamente, me impressionou muito. E o fato de estar indo, principalmente a Xangai, nos últimos 11, 12 anos, e vivenciar a evolução de uma cidade grande a uma mega cidade, hoje eu conheço parte significativa do mundo. Eu diria, sem sombra de dúvida alguma, que Xangai está entre as melhores cidades do mundo, em termos de estilo de vida mesmo. São praças maravilhosas, são museus espetaculares, são... restaurantes bom, eu sou um fã... culinária, né, professor? A culinária chinesa eu sou um fã incondicional. Mas é uma versão um pouco mais reduzida e ela não é asiática. Ela começa sendo asiática, ou seja, a ideia de se fazer o Viz East em Hong Kong era exatamente porque existia um cluster ali, existia uma comunidade que não se integrava à prática arbitral no resto do mundo. Então, já são 23 anos agora, mas a missão deles já foi cumprida. Não existe tanta diferença, e de novo, tá, a gente vem acompanhando isso há 11 anos, hoje o número de concorrentes, de competidores estrangeiros, e eu digo do mundo do leste, eu acho que supera inclusive os asiáticos. Os brasileiros têm ido, não tantas quanto
já foram, mas muitos europeus, muitos norte-americanos, canadenses, australianos. Então, no sentido de harmonizar a prática, a gente está quase lá. Não é muito diferente. Ainda existe a diferença, culturalmente. A gente percebe muito com os japoneses, com muitos dos chineses, que a cultura deles é um pouco mais fechada. Mais retraído também, né, professor? É mais retraído, mas eles são tecnicamente espetaculares. A teatralidade que, de novo, eles vêm avançando, cada vez mais vêm avançando nesse sentido de harmonizar essa prática, né? Hoje, quando a gente fala, tem arbitragem chinesa, arbitragem... No echelon superior, ou seja, naquele nicho superior, hoje está muito parecido. Quando a gente falava, mas existe uma diferença monstruosa entre common law e civil law, esse gap hoje ele já não é tão perceptível. Até por causa de uma competição como essa, em que existe muito contato, vamos falar assim, é um ano antes e depois é uma vida para esses meninos. E eles ficam, ainda que digitalmente ou à distância, ou visitando esporadicamente, ou fazendo um curso de uma semana. Ou seja, essas vivências. Cada vez que um estrangeiro vai para Paris, ou vai para Londres, ou vai para Nova York, ele também está disseminando a nossa. Ele não está só aprendendo, como ele está disseminando o nosso ponto de vista, a nossa interpretação dos institutos jurídicos. Então, não dá para falar que existe uma pasteurização, mas uma harmonização das práticas, cada vez mais a gente percebe. Mas eu gosto mais de Hong Kong e Xangai do que de Viena hoje em dia. Professor Cláudio, hoje com essas transformações globais, de um lado guerra comercial, e a gente vê também a busca de novos mercados, né? O Brasil buscando novos mercados, a Ásia buscando novos mercados. Na parte das arbitragens internacionais, você acha que esses empresários estão buscando novos centros ou novos tribunais arbitrais da América Latina? Se sim ou não? E quais seriam esses centros ou tribunais arbitrais da América Latina que deem credibilidade também para esses contratos internacionais? Os principais continuam os mesmos. É que a Ásia vem ganhando uma proeminência, então a gente vê um crescimento muito grande do SIAC, que é o Instituto de Singapura, e Hong Kong, Hong Kong International Arbitration Center. Esses são os dois grandes centros de arbitragem asiáticos. Mas as tradicionais continuam a mesma, a CCI, a OCIA, o ICDR nos Estados Unidos. Mas o Brasil já se fixou muito bem. A gente tem a CanFiesp, a CanCCBC, são entidades muito reconhecidas mundo afora. O que era virtualmente impossível convencer um estrangeiro a se sujeitar a uma arbitragem no Brasil, hoje já não é tão difícil. Até porque a CCI abriu um escritório em São Paulo. Então você tem uma arbitragem administrada pela CCI em português do Brasil. Você também tinha na França ou em qualquer outra localidade. Mas o fato deles escolherem São Paulo como sua sede para a América Latina mostra o avanço do Brasil enquanto sede para arbitragens, inclusive as internacionais. Professor Cláudio, já estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria te perguntar: quais competências um estudante de direito precisa desenvolver hoje para atuar nesse mercado competitivo e também tão globalizado? Eu vou dar uma resposta agora, começando com algo que eu nunca disse.
ele tem que se inteirar muito do funcionamento da inteligência artificial. Mas isso não vai tirar absolutamente nada da necessidade de esforço. Uhum. Ou seja, ele precisa estudar, ele precisa aprender. Eu acho que o bom profissional começa na faculdade sendo flexível. Sabe, nesse nosso mundo hoje de tantas narrativas de esquerda e de direita, em que se fixa uma concepção e não se debate mais para o mundo do direito, isso... De uma forma muito superficial, né, professor? Teria que aprofundar mais os temas, né? Você não pode mais viver de dogmas e de acreditar. A gente está conversando agora, né? Hoje você pode receber um telefonema da sua mãe que não é a sua mãe. E tem gente que consegue identificar isso, mas tem gente que não consegue. Então, pouco importa quem que deu a mensagem, para que a gente tenha um profissional apto a ter sucesso no mercado, ou mesmo enquanto pessoa, afastar o debate é algo que me assusta muito. E a gente vê isso até na faculdade hoje. A gente vê, sabe, dogmas, aquela coisa lá assim, pouco importa o que for repetido milhões de vezes vai se tornar verdade. Não. Se não tiver o mérito, não vai se tornar verdade, não. Professor Cláudio, aqui eu já te passo para você fazer as suas considerações finais do nosso programa Contrato Social. Eu acho que é isso que a gente acabou de falar. Contrato social, Thomas, é o que a sociedade aceita, é o que a sociedade precisa. Certo ou errado, é aquela opção da sociedade. Se a gente firmou um contrato que é a nossa vida em sociedade e temos eleições livres, por mais incrível que pareça, eu acho que a gente tem eleições livres. Tem muita influência no processo eleitoral? Infelizmente tem. Mas é uma sociedade livre em que a gente opta por aquilo, para o bem ou para o mal. Então, é muito importante a gente pensar, não só o direito, pensar tudo, principalmente o direito, porque a vida em sociedade é regida pelo direito, é esse contrato social, é a nossa Constituição, é a nossa ética familiar ou a nossa ética social ou cultural, que se reveste nisso que a gente tem hoje, para o bem ou para o mal. A gente critica muito o nosso governo no Brasil e hoje cada vez mais o governo dos Estados Unidos. Infelizmente, nós estamos entrando numa nova ordem mundial. Veja, ontem a gente viu que os Estados Unidos e a China começam a pacificar essa guerra. Ao mesmo tempo que o governo norte-americano falou, olha, eu vou incrementar cada vez mais as minhas pesquisas e testes de energia nuclear, bomba atômica. Então, o nosso contrato social ele está inserindo umas cláusulas diabólicas ali, né, Thomas? Então a gente precisa pensar e repensar e ver, principalmente nós que somos pais, que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento e fazer aqui um agradecimento especial para o professor Cláudio Finkelstein, que foi o meu orientador também do mestrado, doutorado e orientador de vida. Então, muito obrigado, professor Cláudio, pela sua belíssima exposição aqui no nosso programa Contrato Social.